Bom dia a todo mundo, muito importante a gente estar aqui nesse dia, gozo, mas bastante proveitoso, eu acredito. Vai ser uma manhã muito diferente, importante, com bastante informação. A gente é muita felicidade dizer o quanto que a gente trabalhou para esse tema e o quanto ele é importante para a vida do cidadão, para a vida do nosso passageiro do transporte. Agradecemos a todos pelo lançamento do programa de combate à importunação sexual. E um assunto de grande relevância para a gente, da CEMOV, para os nossos sindicatos filiados. E a questão do assédio e transporte público é considerada muito grave e é tratada com muita seriedade por todos nós, principalmente por afetar o dia a dia do nosso passageiro, que, como qualquer ser humano, tem o direito de se deslocar com segurança. Então, isso é uma busca incansável nossa da melhoria da segurança pública no sistema de transportes e também agora tratando do assunto mais de perto de importunação sexual. Então, contamos com os parceiros de participação que vão garantir a efetividade do nosso programa e queremos agradecer aqui no nome da Karina, o Departamento de Transportes do Rio de Janeiro, Beto, também o Disque Denúncia, no nome do Renato Almeida. Obrigada a vocês, sem vocês nosso programa não seria esse programa. Então, dentro da nossa programação de hoje, a nossa expectativa, a gente vai ter uma palestra agora com a Júlia Cruz, que é do Instituto Patrícia Galvão, vem trazer uma série de informações para a gente, pesquisas que elas realizaram desse tema tão importante. Depois a gente abre para uma mesa redonda, um debate, onde cada um de nós vai poder dizer e falar sobre a importância do tema e como que esse tema vai melhorar, qual é a nossa expectativa da melhoria da oferta do serviço de transporte público que a gente tem. E, por fim, a gente apresenta o programa, onde temos a campanha Não Se Cale, que é a campanha nossa, em parceria com todos esses que eu citei. Júlia, seja muito bem-vinda. Obrigada pela presença. Tenho certeza que a palestra de vocês vai engrandecer muito o nosso dia de hoje. Olá a todos e todas, bom dia. Eventualmente vou olhar para a tela, né, porque eu trouxe alguns dados, enfim, então eu vou apresentar aqui, a gente vai ter esse momento para um debate final. Mas, bom, me apresentando brevemente, eu sou Júlia Cruz, eu sou formada em jornalismo há pelo menos 6 anos, apesar da aparência de criança. Sou também pós-graduanda em antropologia, trabalho no Instituto Patrícia Galvão há uns 2 anos, mas estou no terceiro setor aí há pelo menos 5 anos, trabalhando com pesquisas de gênero, violência doméstica e feminicídio. Também atuei muito particularmente com temas de direitos sexuais e reprodutivos durante um tempo. E, bom, agora no Instituto Patrícia Galvão, sou coordenadora de comunicação, né? E aí, nessa frente das pesquisas sobre mobilidade urbana, insegurança e violência contra as mulheres nos seus deslocamentos. Então, a proposta hoje, a partir dessa apresentação que eu trouxe, é justamente contar um pouco dessa atuação do Instituto Patrícia Galvão e, na sequência, trazer um pouco dos dados que a gente conseguiu extrair da nossa última pesquisa sobre esse tema realizada esse ano. Bom, e aí dizendo um pouco sobre o Instituto Patrícia Galvão, né? Então, com essa frase, nesse folheto, em 2001, a gente inaugurou os nossos trabalhos, né? Chegou a hora de feminismo encarar a mídia como espaço privilegiado de sua ação política, a partir de uma construção coletiva de jornalistas e ativistas dos temas dos direitos das mulheres, da USP, que decidiram, né, a partir da identificação da importância de se trabalhar e pontuar esse tema mais especificamente na mídia, fundar um instituto que fosse especificamente voltado para tratar os direitos das mulheres e a violência contra as mulheres e meninas brasileiras. Né? Então, com essa frase na capa desse folheto, o Instituto Patrícia Galvão iniciou, né, criou sua vida ali, fundante para esse tema dos direitos das mulheres, e a partir daí a gente se estabeleceu realmente como instituto e com algumas frentes de trabalho que eu vou falar mais para frente. Mas, bom, o que a gente queria, então, a partir dessa fundação em 2001, né?
dar visibilidade para a divulgação das informações relevantes para a população, abordar a igualdade de gênero em toda a sua complexidade, sob uma perspectiva feminista, né, considerando que o Instituto Patrícia Galvão é fundado por mulheres ativistas que, antes da sua formação como jornalista, já atuavam muito ativamente com o tema do direito das mulheres e da violência contra as mulheres, estimular o debate público e a implementação de políticas, né, porque nada adianta a gente ter uma produção muito qualificada se a gente também não consegue expandir isso para pensar políticas públicas para as mulheres, para pensar boas práticas, para pensar iniciativas que inibam ou, enfim, deem fim às violências contra as mulheres, porque eu acho que o cenário é um pouco esse, né? Esse é um pouco a expectativa, né, do nosso trabalho a partir desse tema. Divulgar as vozes e argumentos das mulheres especialistas com perspectiva de gênero e mostrar exemplos de boas práticas. Isso é o que a gente queria inicialmente lá no começo. Claro, foi muito difícil a gente alcançar... Desculpa, gente, ficou um pouco nervosa. Mas, enfim, foi muito difícil a gente alcançar esse cenário, e isso foi construído ao longo de muitos anos, e é um pouco a nossa expectativa ainda para o futuro, né? Então, pensando que isso não é o que a gente queria inicialmente, mas é o que a gente continua querendo para a atuação e para o trabalho do Instituto Patrícia Galvão. E aí, falando um pouco do que a gente faz hoje, né? Então, a gente tem pesquisas de opinião particular, produção e apoio para reportagens sobre diversos temas desse universo da violência de gênero, dossiês e especiais e plataformas online. O Instituto Patrícia Galvão tem a primeira plataforma com foco em dados sobre violência contra as mulheres, que chama Violência contra as Mulheres em Dados. Essa plataforma ela é concebida a partir de dados das nossas pesquisas, mas também dados de outras pesquisas, né? Então, do campo acadêmico, de órgãos e afins. Mobilização de imprensa e comunicação, oficinas de media training para especialistas, porque a gente entende que a gente cada vez mais precisa formar os especialistas para falar mais adequadamente com a mídia, né? Para se posicionar, para argumentar a partir dos temas que a gente atua, além de eventos e debates. Nesse tema específico da violência contra as mulheres e mobilidade urbana, né, da insegurança que as mulheres sentem quando se deslocam pela cidade, a gente tem 4 pesquisas. Então, a primeira é em 2009, que é sobre assédio sexual contra as mulheres nos transportes. A segunda é em 2021, que é sobre segurança das mulheres em seus deslocamentos pela cidade. E a terceira é em 2023, que é sobre as percepções e experiências das mulheres quando se deslocam pela cidade. Basicamente, as 4, né? No caso eu fiquei em 3, mas mais pra frente a gente vai ver a última. A gente tentou objetivamente identificar quais são as percepções e vivências dessas mulheres a partir de diferentes modais. Então, identificar quais são os padrões de deslocamento das mulheres, o que elas sentem, né? Quais são as violências mais presentes nesse cotidiano, qual é o medo dessas mulheres a partir dessa violência e o que elas identificam enquanto medidas reparadoras, enquanto medidas de educação e participação social para coibir um pouco esse cenário de violência, de insegurança nos transportes e na mobilidade urbana como um todo, né? Porque a gente pode pensar a partir de diferentes modais. A violência contra as mulheres não está unicamente, exclusivamente nos transportes públicos. Ela está em todo lugar. Ela está no momento que a gente sai de casa e precisa caminhar. Ela está no momento que a gente está no ônibus. Ela está no momento que a gente está no metrô. Ela está no momento que a gente vai andar de bicicleta pela cidade, se sente insegura ou muitas vezes passa por um episódio de violência. Então, um pouco a nossa iniciativa a partir dessas pesquisas é identificar esse cenário macro de violência contra as mulheres e também identificar o que elas dizem que seria importante para a gente acabar, né, por fim, a esse cenário de violências e de medo e insegurança. E aí, falando mais especificamente da nossa última pesquisa, que é de 2024, que é as vivências e demandas das mulheres por segurança no deslocamento, o objetivo foi justamente esse, né, compreender quais são as percepções das mulheres sobre segurança em seus trajetos. Além disso, identificar que políticas públicas que poderiam apoiá-las a ter um deslocamento mais seguro. A metodologia da pesquisa envolveu 4.000 entrevistas com a Praça Nacional e aí pela primeira vez a gente consegue também trazer destaques de Belém, Belo Horizonte, Brasília,
Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Isso identificando que a gente estava num momento de eleições municipais, então é muito importante, a partir desses dados, a gente também pensar como unificar esse tema para o debate das candidaturas naquele momento. O campo da pesquisa foi em junho e julho desse ano e o lançamento em setembro. A pesquisa ouviu mulheres com 18 anos ou mais e que saem de casa pelo menos uma vez na semana. E aí, identificando um pouco, né, os achados que a gente tem na pesquisa sobre os padrões de deslocamento das mulheres. Então, a gente sabe que 4 em cada 10 mulheres se deslocam pelo menos 5 dias por semana. E aí, aqui a gente tem essa frequência do quanto essas mulheres saem de casa, né? Então, 26% das mulheres saem todos os dias, 6% das mulheres saem 6 dias por semana, 8% das mulheres saem 5 dias por semana, 8% das mulheres saem 4 dias por semana, 21% das mulheres saem 3 dias por semana, 19% 2 dias por semana e 11% 1 dia por semana. Então, a gente sabe que essa predominância, né, da frequência com que as mulheres saem de casa está muito ali naquela base do todos os dias, 6 dias ou 5 dias, que é um tempo muito longo, né, de deslocamento. Então, a gente não está falando de mulheres que saem eventualmente de casa. A gente está falando de mulheres que saem quase todos os dias de casa, né? Muitas vezes para atividades de estudos, para o trabalho, para lazer, enfim. E aí a gente conseguiu identificar algumas nuances a partir desses achados. Então, a gente sabe que mulheres negras e pobres usam mais ônibus e andam a pé, enquanto as mulheres ricas usam mais carro particular, né? Seja próprio ou por aplicativo. E aí a gente tem, então, esses pequenos achados a partir do quanto essas mulheres se deslocam. A gente tem 26% das mulheres que usam ônibus. Em Recife, esse dado sobe para 49%. E aí, ali embaixo, assim, a gente consegue ter, inclusive, uns desdobramentos, né? Então, mulheres negras usam mais ônibus, né, do que as mulheres brancas, ante as mulheres brancas. E as classes D e E também usam mais ônibus do que as classes A e B, por exemplo. 26% das mulheres se deslocam de carro particular, né, próprio, de familiares ou amigos. E em Salvador, esse número é menor, 10%. Né? Então, aí a gente tem também, de novo, as classes A e B se deslocando mais de carro particular do que as classes D e E, que está ali no primeiro, né, se deslocando mais de ônibus. Então, daí a gente também consegue identificar um pouco o perfil das mulheres que estão usando o transporte público, né, em diferentes modais. As mulheres negras representam 19% e as brancas 36%. Então, de novo, né, como eu coloquei ali no título, mulheres negras e pobres usam mais ônibus, enquanto as mulheres ricas usam mais carro particular, né, seja próprio ou por aplicativo. 20% das mulheres disseram que andam a pé, né, ou caminhada. Em São Paulo, esse número é menor. E aí eu, como uma boa paulista, né, reconheço que a gente tem uma série de limitações para, de fato, transformar os nossos deslocamentos num ambiente seguro, né? Eu, por exemplo, moro numa área até bastante arborizada, razoavelmente segura, mas eu me sinto muito insegura e com muito medo de me deslocar. Então, faz muito sentido para mim que em São Paulo a gente tenha menos mulheres se deslocando a pé ou por caminhada. Além disso, né, a gente tem essa preponderância de mulheres das classes D e E se deslocando a pé ou por caminhada, né, 34%, que é um número maior do que aqueles gerais, né, e a gente também tem ali uma preponderância de mulheres negras andando a pé seus deslocamentos. Carro de transporte por aplicativo também foi indicado pelas mulheres como um modal, né, que elas usam para se deslocar. Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, 21% das mulheres disseram que usam, né, carro de transporte por aplicativo para se deslocar. E aí a gente também tem essa predominância de mulheres brancas se deslocando por carro de aplicativo do que ante as mulheres negras, ali com 9%. Então, brancas com 11%, negras com 9%. Motocicleta particular também foi indicado pelas mulheres como um modal para se deslocar, né? 6% das mulheres disseram ali que usam motocicleta por aplicativo. E aí é interessante a gente notar, inclusive, que esse dado ele vai falar de alguns estados específicos, né? Porque não são todos os lugares que a gente tem motocicleta particular. Em São Paulo, atualmente, é proibido. Então, a gente não tem mototáxi, moto-Uber, enfim.
pelo menos na capital, se eu não me engano, mas acho que em algumas cidades, alguns municípios específicos já existe, né? Existe aí uma grande briga entre as empresas e a prefeitura, mas por enquanto é proibido. Mas aí a gente também tem essa faixa de negras e brancas se deslocando muito igualmente por motocicleta particular, né? Negras com 6%, brancas com 6%, classes D e E 2% e A e B 7%. De igual modo, desculpa gente, que eu estava falando de motocicleta particular, mas de motocicleta de transporte por aplicativo, assim, o cenário é muito parecido, inclusive. A gente muda ali, né, de 6% para 4%, mas a gente também tem essa preponderância de negras e brancas se deslocando na mesma medida, praticamente. Bicicleta particular, né, própria de familiares ou amigos, foi indicado pelas mulheres como 4% ali, né, então não é o modal mais comum para se deslocar, e a gente também consegue identificar isso a partir de pensar a mobilidade urbana não somente como uma questão de transporte público, mas pensar a mobilidade urbana enquanto infraestrutura, enquanto iluminação pública, enquanto ruas desertas e vazias, enfim, uma série de questões que inibem a prática de deslocamento das mulheres por alguns modais que são, inclusive, mais sustentáveis, como bicicletas e caminhada. O metrô ele foi indicado pelas mulheres como um dos modais menos utilizados, e aí a gente conseguiu empiricamente pensar a partir da pesquisa que nem todas as capitais que foram analisadas para o estudo têm metrô funcionando, né, ou em qualidades como no Rio de Janeiro, em São Paulo, que tem, enfim, frotas até maiores. Então, classes A e B, né, indicaram que 2% andam de metrô, D e E 1%, negras somam 1% e brancas 2%. E aí a gente vê que essas taxas vão caindo, né? Então, táxi foi indicado de uma forma muito reduzida pelas mulheres como um modal que elas usam para se deslocar, né? Então, 1% ali disseram que se deslocam de táxi, negras, né, e brancas também somam 1% nessa taxa, e trem a mesma coisa. E a gente pode, né, inclusive eu assustei quando eu vi esses dados, porque eu penso, poxa, em São Paulo a gente se desloca muito de metrô e trem. Mas aí pensando as realidades das diferentes capitais analisadas, a gente sabe que o transporte público ele funciona de uma outra maneira. Então, inclusive, não é novo que a gente tenha o ônibus, né, e o carro particular liderando entre os modais mais utilizados pelas mulheres. E aí a gente conseguiu também compreender, né, quais são os medos dessas mulheres. Então, 97% das mulheres deslocam-se com medo de que algo aconteça, sendo que 80% declaram sentir muito medo, né? Então, assalto, sequestro, estupro e assédio são os principais temores das mulheres, né, quando se deslocam pelas cidades. E aí a gente tentou, então, captar quais são os medos dessas mulheres a partir do que elas disseram ali na pesquisa, né? Então, como eu já disse, 80% sentem muito medo de passar por algumas dessas situações, e aí a gente foi desmembrando, né? Então, 66% das mulheres têm medo de sofrer um assalto, furto, sequestro relâmpago, e aí a gente tem esse dado maior em Fortaleza, né? Com 79% das mulheres dizendo que tem mais medo. E aí, inclusive, como eu disse lá no começo, como a gente teve uma pesquisa em 2023, a gente também conseguiu fazer essas comparações de um ano para o outro, considerando que o cenário não mudou muito, inclusive, né? Então, em 2023, a gente tinha 72% das mulheres dizendo que tem muito medo de sofrer um assalto, furto, sequestro relâmpago. Esse dado caiu, mas ele ainda é muito grande, considerando, né, que a gente vive um cenário de extrema violência contra as mulheres, enfim, por uma série de questões. As mulheres também relataram, né, 66% relataram que tem muito medo de sofrer um estupro. E aí, entre as mulheres LGBTs, né, lésbicas, bissexuais e transexuais, esse dado é ainda maior. Então, 76% das mulheres LGBTs têm muito medo de sofrer um estupro, e a gente sabe por que elas são mais vulneráveis por uma série de questões. De igual modo, as mulheres negras, né, pretas e pardas, têm muito mais medo de sofrer um estupro ante as mulheres brancas, e esse dado também é maior na faixa etária dos 18 aos 29. Dos 18 aos 29 anos, perdão, gente. Em Fortaleza, esse dado também é maior,
E em Porto Alegre é menor. Então, em Fortaleza, a gente tem 73% das mulheres dizendo que tem medo de sofrer um estupro, e em Porto Alegre, 58%. Esse dado, em 2023, estava em 68%. Então, a gente viu, né, que ele oscilou, mas ele não oscilou muito. Ele ainda segue muito alto. De igual modo, 58% das mulheres disseram que tem medo de sofrer importunação sexual ou assédio sexual, né? Entre as mulheres LGBTs, de novo, elas têm uma predominância, né, no medo de sofrer essa violência. Então, 75% das mulheres disseram que tem medo de sofrer, as mulheres LGBTs têm medo de sofrer uma importunação ou assédio sexual. Mulheres negras também têm mais medo de sofrer importunação sexual, né, 67%. E a faixa etária dos 18 aos 29 anos, somando ali 71% de sofrer essa violência. Em 2023, esse dado era de 60%. Então, de novo, ele oscilou, mas também não oscilou muito. Agressão física também é uma violência relatada pelas mulheres durante seus deslocamentos. E 53% disseram que tem medo, né, de sofrer uma agressão física enquanto se deslocam. Entre as mulheres LGBTs, esse número também é maior, né, com 63% delas dizendo que têm medo de sofrer agressão física. E as negras com 59%. E aí, de novo, a faixa etária dos 18 aos 29 anos, com 61%. Então, daí a gente também consegue extrair que qual é o perfil, né, das mulheres que sentem medo de sofrer alguma violência. Óbvio que todas nós estamos sujeitas a passar por alguma dessas violências, ou sentir medo de que elas aconteçam, porque não é incomum, né, inclusive a gente vê aí repercutindo na mídia o tempo todo casos horríveis de importunação sexual, de assédio. Então, é muito predominante que esse grupo, é muito interessante, inclusive, notar que tem uma predominância do medo nesse grupo específico, né, de mulheres LGBTs, pela vulnerabilidade da sua sexualidade, enfim, mulheres negras e mulheres jovens, né, nessa faixa etária dos 18 aos 29 anos. Em Recife, 64% das mulheres disseram que tem medo de sofrer uma agressão física, e em Porto Alegre, 46% das mulheres disseram que tem medo. Em 2023, esse dado era de 51%. Olhares insistentes, encantadas, inconvenientes, né, também são uma violência relatada pelas mulheres, né, então 36% tem medo de passar por essa violência. E é interessante a gente notar que é muito comum, inclusive, no cotidiano das mulheres, sofrer esse tipo de importunação sexual, que ainda está no campo da violência, mas que não necessariamente é uma violência que as mulheres reconhecem enquanto algo que elas precisam sentir medo. Então, é mais comum que a gente tenha medo de passar por um estupro, ou sofrer um assalto, um furto, ou sofrer importunação sexual, do que reconhecer, né, olhares insistentes, encantadas, inconvenientes, enquanto uma violência que a gente está suscetível a passar. Então, entre as mulheres LGBTs, 55% também, né, disseram que tem medo, né, de receber olhares insistentes, cantadas inconvenientes. Entre as pretas, esse dado também é maior, né, com 47% das mulheres dizendo que sentem muito medo de passar por isso. Também nessa faixa etária dos 18 aos 29 anos, 45% das mulheres disseram que sentem muito medo de receber olhares insistentes, encantadas inconvenientes. De igual modo, né, sofrer preconceito por alguma discriminação por alguma característica sua, 32% das mulheres disseram que tem medo de passar por essa situação. Entre as mulheres LGBTs, a gente tem 52% delas dizendo que tem medo também de sofrer preconceito por discriminação. E é interessante que a gente também tem esse dado das mulheres que são PCDs. Então, 38%, né, das mulheres que são PCDs, que se deslocam, têm muito medo de sofrer discriminação por alguma característica, enfim. Esse dado em Fortaleza também é maior, então Fortaleza aí liderando entre, né, os estados que as mulheres sentem muito mais medo de passar por alguma dessas situações. Em 2023, esse dado era de 26%. Então, a gente, nessa violência específica, a gente vê um crescimento com relação ao ano de 2023, né, e aí fazendo essas comparações. Racismo também é uma demanda das mulheres, né, e aí entre mulheres negras, obviamente. Então, as mulheres pretas, 48% têm medo de sofrer racismo, enquanto as pardas
30% têm medo de sofrer racismo enquanto se deslocam. Em Fortaleza, né, de novo, esse dado é maior, com 41% das mulheres negras dizendo que tem medo de sofrer racismo. Em 2023, esse dado era muito menor, então a gente vê um crescimento. E é por uma série de questões, né? O racismo estrutural está aí, ele se consolida em muitas frentes, ele é bastante violento, então não é novo que as mulheres sintam muito medo de passar por essa situação. E aí a gente vai para o dado da violência em si, né? Então, 7 em cada 10 brasileiras já viveram uma situação de violência nos seus deslocamentos, e a maioria dessas violências aconteceram nos seus deslocamentos a pé ou de ônibus. E aí, quais são, né, essas situações de violência que as mulheres já passaram nos seus deslocamentos? A gente sabe que tem esse dado de 71% que passaram, né? Entre as mulheres LGBTs, esse dado é maior, então 84% das mulheres já viveram uma situação de violência. Entre as mulheres negras também é maior, né? Então a gente tem 82% das mulheres dizendo que já viveram uma situação de violência nos seus deslocamentos. E também a faixa etária dos 18 aos 29 anos, com 79% das mulheres dizendo que, né, já passaram por alguma dessas situações. E quais são essas situações? São as mesmas situações, né, se repetem um pouco com aquelas que as mulheres disseram que têm medo. E aí a gente tem esse dado mais afunilado. Então, 44% das mulheres já relataram, né, que já receberam olhadas insistentes, cantadas inconvenientes, e aí a gente tem 54% das mulheres na faixa etária dos 18 aos 29 anos dizendo que isso já ocorreu com elas. Entre as mulheres negras, esse dado também é maior, com 52% das mulheres dizendo que já vivenciaram essa situação. Sofreram assalto, furto, sequestro, relâmpago. A gente tem 26% das mulheres dizendo que já passaram por essa situação. Mulheres com 50 anos ou mais relataram que já sofreram mais essa violência do que as mulheres em geral. Então a gente tem 31% das mulheres nessa faixa etária dizendo que já passaram por essa violência, e mulheres das periféricas, né, das periferias também. No Rio de Janeiro, esse dado é muito maior do que a média nacional. A gente tem 48% das mulheres dizendo que tem muito medo de sofrer um assalto, furto, sequestro, relâmpago. Então isso se alinha também muito com questões de segurança pública, de entender outras demandas para a gente, no final, chegar a esse cenário. Sobre importunação sexual e assédio sexual, né? 17% das mulheres disseram que já passaram por alguma por essa situação. Entre as mulheres LGBTs, esse dado também é maior, né? Com 32% das mulheres dizendo que já passaram, né, por importunação ou assédio sexual. Dos 18 aos 29 anos, nessa faixa etária, as mulheres também relataram que já passaram mais por essa situação, com 23% delas. E em São Paulo, esse dado é maior, com 30% das mulheres relatando que já viveram essa situação de violência. 16% das mulheres disseram que sofreram preconceito ou discriminação por alguma característica, né? E a gente tem esse dado maior entre mulheres LGBTs, com 37%, né, relatando que já passaram por essa situação. Mulheres PCD, né, 34% relatando que já passaram por essa situação. E mulheres negras, 25% relatando que já passaram por essa situação. Então, a partir desses dados, a gente também consegue concluir que a gente tem grupos muito específicos que são mais suscetíveis à violência, né, que sentem mais medo, mas que também já passaram mais situações de violência. Então, mulheres negras, mulheres LGBTs, mulheres PCDs, enfim, mulheres idosas e por aí vai. 10% das mulheres disseram que já sofreram racismo, né, entre as pretas, né, porque a gente fez essa distinção de pretas e pardas. Esse dado sobe para 27%. E 6% das mulheres já relataram que sofreram uma agressão física, com 3% também relatando que sofreram um estupro. E aí, né, pensar esse cenário enorme de violência, o medo das mulheres de assédio e importunação sexual, a gente pode até, enfim, concluir meio que empiricamente que esse dado do estupro ele pode ser muito maior, porque tem um cenário de subnotificação dos casos que é muito sério, assim, né? Então, para a violência em si, mas também quando não ocorre a violência final, né, que é o estupro, mas quando ocorre a importunação sexual, os olhares insistentes, as cantadas inconvenientes, muitas vezes não são relatados por medo, por insegurança, por
pelo fato das mulheres não acreditarem que aquela denúncia ela vá seguir adiante. Então tem uma série de questões também que a gente pode implicar em que esse cenário talvez, né, possa ser até maior do que o que a gente tem de dados disponíveis. Entre as mulheres LGBTs, 7% relataram que já sofreram um estupro, e entre as pretas, 7% também relataram que já sofreram um estupro. E aí o meio de locomoção em que essas mulheres sofreram uma violência. Então a gente tem caminhada, né, os deslocamentos a pé, liderando esse cenário, com 73% das mulheres dizendo que já vivenciaram uma situação de violência enquanto estavam se deslocando a pé. A faixa etária dos 18 aos 29 anos também liderando, né? Então, com 79% das mulheres relatando que sofreram uma violência enquanto se deslocavam a pé. Ônibus segue como segundo meio de deslocamento das mulheres em que elas já sofreram uma violência, né? Com negras relatando que 48% das negras relatando que já sofreram uma violência no ônibus, seguido por carro particular, com 13% das mulheres, e das classes A e B, né, relatando ali que no carro particular 15% já é o meio que elas viveram essa violência. E aí, a partir de outros modais, né? Então, 10% das mulheres relataram que já vivenciaram uma situação de violência no metrô, com as negras dizendo que, né, 48% das negras dizendo que já vivenciaram uma situação de violência no metrô. Carro de aplicativo também foi um modal indicado pelas mulheres como um meio que elas já vivenciaram uma situação de violência, com as mulheres LGBTs, né, dizendo ali 17% que esse é um meio de locomoção que elas já vivenciaram alguma das violências que a gente viu anteriormente. Bicicleta. 8% das mulheres disseram que viveram uma situação de violência enquanto se deslocavam de bicicleta, com esse recorte também etário, né, das mulheres de 18 a 29 anos, né, relatando ali que 13% estavam andando de bicicleta quando vivenciaram a violência. 8% das mulheres também disseram que o meio de locomoção que elas vivenciaram a violência é motocicleta de aplicativo, né, com essa faixa etária de novo, dos 18 aos 29 anos, né, aumenta ali para 12%. Trem também é um modal que as mulheres reconhecem, né, como um meio de locomoção que elas já vivenciaram violência, né, com a faixa etária dos 30 aos 49 anos, relatando mais violência, né, o meio de locomoção que elas viram mais violência do que as outras faixas, né, com 12%. Motocicleta particular também foi um meio indicado, com 6%, e táxi somando ali 4%. E aí a gente também quis captar quais foram as reações das mulheres quando passaram por uma situação de violência, né? Então, 74% disseram que nunca reagiram quando passaram por uma situação de violência enquanto se deslocavam. E aí, é óbvio, a gente vai poder mais à frente dialogar sobre o porquê que essas mulheres de fato não denunciam, porquê que esses casos eles são subnotificados, porque elas não recorrem às autoridades policiais ou às empresas, né, de transporte, que têm canais de denúncia. E aí 73% das mulheres também relataram que mudaram seus hábitos e comportamento após sofrer uma situação de violência. Ainda depois tinham retornado, né, às suas atividades de rotina. Aí no primeiro dado, eu acabei pulando, mas quando a gente pensa que as mulheres não reagem, a gente tinha um dado menor em 2023. Então esse cenário aumentou. Claro, a gente não consegue captar o porquê desse cenário ter aumentado, mas a gente também consegue listar uma série de questões que fazem com que esse cenário, em menos de um ano, já tenha se modificado tão grandemente, né? Foi um salto significativo na minha percepção. Então, em 2023 também a gente tinha 73% das mulheres, né, dizendo que mudaram seus hábitos, esse cenário não oscilou muito. E entre as mulheres que não registraram queixa por meio do canal de denúncia do meio de transporte, 72% delas relataram que não o fizeram, né, quando passaram por uma situação de violência. Em 2023 esse dado era menor, de 70%. E entre as outras reações das mulheres, né, 60% não procuraram a polícia, nem registraram queixa com as autoridades policiais. Em 2023 esse dado era pouco menor, né, de 59%.
E aí também as mulheres disseram, né, 52% disseram que tiveram um abalo psicológico após a situação de violência. Em 2023, esse dado, inclusive, era um pouco maior, com 55% das mulheres dizendo que tiveram um abalo psicológico após passar pela situação de violência. E aí, bom, né, a gente falou um pouco dessas reações das mulheres, e aí entra numa série de questões que é por que essas mulheres, de fato, não denunciam. Então, a gente sabe que apenas 3 em cada 10, um número muito baixo, né, de mulheres que sofreram importunação sexual se deslocando, né, em diferentes modais que a gente já viu, procuraram a polícia para registrar queixa, mesmo sabendo que se trata de um crime desde 2018. E a gente também quis entender um pouco qual é o conhecimento das mulheres sobre a criminalização dessa prática. E é alto, inclusive, surpreendentemente muito bom. As mulheres sabem que a importunação sexual é um crime, né, que o assédio sexual é um crime, enfim, que elas precisam denunciar. E cada vez mais a gente precisa pôr fim a essa violência. Então a gente tem em São Paulo 89% das mulheres sabendo que a importunação sexual é um crime. No Rio de Janeiro, com 90% das mulheres tendo conhecimento sobre a criminalização dessa prática. Em Brasília, 89%. Salvador, 92%. Belo Horizonte, 88%, Recife, 87%, Belém, 85%, Fortaleza, 92% e Porto Alegre com 86%. Então, a partir disso, assim, eu já fico com uma série de perguntas, inclusive, né, que é como a gente pode melhorar o conhecimento ou estimular que essas mulheres, de fato, realizem a denúncia, porque a gente sabe que o acesso à informação então está chegando. Se as mulheres reconhecem que importunação sexual é um crime, que elas precisam denunciar, a gente sabe que pelo menos a partir daí a gente não precisa mexer muito, mas a gente precisa trabalhar o estímulo à denúncia, né? Pensar o anonimato dessas mulheres, melhorar inclusive os recursos disponíveis para a denúncia, torná-los mais conhecidos, né? Porque uma coisa é as mulheres saberem que importunação sexual é crime. Outra coisa é, de fato, elas reconhecerem os canais e ferramentas de denúncia que são à disposição delas. Então, a maioria não sabe que, por exemplo, a gente tem o Disque Denúncia, ou que elas podem recorrer a recursos específicos das empresas de transporte para formalizar a denúncia, né? Em se tratando, né, de uma violência que elas tenham sofrido. E aí, para driblar essa insegurança, as mulheres, elas acabam adotando uma série de estratégias e medidas individuais, que não passam necessariamente pela denúncia. Mas elas disseram, né, que evitam passar por locais desertos e escuros, escolhem onde vão sentar no transporte coletivo, avisam quando vão sair, né, à noite, e também evitam usar alguns tipos de roupas, né, ou acessórios por medo de sofrer a violência. E aí eu, como mulher, inclusive, tem muitas mulheres aqui hoje, reconheço muitas dessas estratégias, né? Quem nunca, né? Deixou de sair à noite com um certo tipo de roupa, um acessório, ou mesmo avisa uma amiga quando está saindo de casa, pede para alguém encontrar, né, no ponto de ônibus ou no metrô, enfim, ou no local mais próximo que você vai sair, né? Ou quando você chega do trabalho, sai da faculdade, afins, por medo justamente de viver uma situação de violência enquanto se desloca. Então a gente acaba criando ferramentas particulares para tentar se proteger da violência, né? Não é incomum a gente ter amigas familiares, ou mesmo nós mesmas mulheres, criarmos essas estratégias para nos protegermos da violência. E aí, quais são essas medidas adotadas pelas mulheres por medo da insegurança, né? 97% disseram que evitam passar por locais desertos e escuros. Então, a gente, de novo, pensar a mobilidade como uma questão fundante das cidades, inclusive, né? Porque se a gente está falando de diminuir, né, a sensação e o medo da insegurança, a gente também precisa pensar em infraestrutura. A gente precisa pensar responsabilidade das gestões municipais, né? Então, não é somente colocar o problema, né, a questão, no campo das empresas de transporte. Obviamente que esse trabalho ele tem que ser interdisciplinar, feito de diferentes formas, em diferentes campos. Mas a gente precisa pensar a mobilidade nesse sentido mais macro de trabalhar muitas questões para evitar que as mulheres se sintam inseguras, né? Então, em 2023,
94% das mulheres disseram, né, que evitavam passar por locais desertos escuros. Com 2021, 96% das mulheres. Então, de novo, 2021, 23 e 24, esse dado não oscila. 90% das mulheres disseram que escolhem o lugar onde vão sentar no transporte coletivo, né, por meio da violência. Em 2023, esse dado era um pouco menor, né, com 86% das mulheres relatando essa medida. Em 2021, ele também não oscilou muito, né, com 87% das mulheres relatando essa estratégia individual. 89% das mulheres disseram que evitam sair à noite, e aí a gente pensar que, né, isso também passa por uma questão de cerceamento de direitos, né? Então, se a gente adota, né, evitar sair de casa como uma estratégia para se proteger, a gente acaba também limitando os nossos direitos enquanto viver a cidade, se deslocar com segurança, né, e ocupar mesmo outros espaços. Na pesquisa anterior, de 2023, esse dado não está aqui, mas acho que eu lembro aí de cabeça, né, a gente tinha 8 em cada 10 mulheres dizendo, né, a partir de uma percepção delas, que os espaços públicos não são feitos para as mulheres. Então, de fato, a partir desse dado e também dessas medidas que a gente pode ver, elas têm se colocado menos nesse lugar de viver mais tranquilamente a cidade ou realização de atividades cotidianas de lazer e outras tarefas de trabalho, justamente por medo, né, ou pela sensação de aquele não ser um lugar pensado pensado muitas vezes para elas, né, enfim, trabalhado ali para que elas possam de fato ocupar. 87% das mulheres disseram que evitam certos tipos de roupas ou acessórios. Em 2023, esse dado era de 83%, em 2021, 82%. Então, assim, todos os dados altíssimos, né? A gente vê que eles oscilam em alguma medida, mas também não muito. Mas, claro, 2024 com todos os dados maiores do que os anos anteriores. 86% das mulheres disseram que pedem para que outras pessoas esperem, né, elas em casa, ou que esperem notícias de quando elas chegarem aos seus destinos. Em 2023, esse dado era de 86%, né, ele permanece o mesmo. Em 2021, era de 85%. 88% das mulheres disseram que fazem, né, parte do trajeto que faria a pé ou de transporte público por transporte de carro ou moto por aplicativo. Porque elas entendem que isso aumenta a segurança delas enquanto estão se deslocando, né? E entre mulheres que usam transporte por aplicativo, né, esse dado, inclusive, é maior, como a gente viu lá, entre os diferentes modais, entre mulheres brancas, sobretudo. Em 2023, esse dado era de 85%, em 2021, 88%, assim como 2024. 82% das mulheres também disseram que escolhem um caminho mais longo ou demorado, né, quando acham que ele é mais seguro. E em 2023, esse dado era de 82%, ele permanece o mesmo, e em 2021, 83%. E é interessante a gente notar que isso é uma medida utilizada, né, pelas mulheres para evitar a violência ou por meio da insegurança, mas eu também fico em dúvida assim, se ele é realmente funcional. Porque a gente sabe que o tempo, né, nos deslocamentos, eles aumentam a vulnerabilidade das mulheres à violência. Então, a mulher que ela, sei lá, decide de carro e pegar um engarrafamento porque ela acha que vai ser mais seguro do que pegar o ônibus, por exemplo, ela está mais suscetível à violência pelo tempo, né, pela duração desse deslocamento. Então, se ela vai ficar no engarrafamento 1h30, é 1h30 a mais, né, que ela está vulnerável a sofrer uma violência, porque o tempo também de deslocamento, ele influencia, né, na percepção da própria insegurança contra as mulheres. 81% das mulheres, né, disseram que sempre compartilham uma rota com pessoas de confiança. Em 2023, esse dado era de 85%, e a gente não tem esse dado de 2021, a gente ainda não tinha, né, incluído essa medida como uma questão de segurança para as mulheres. E aí as mulheres sentem uma série de coisas que corroboram, né, para esse cenário que a gente já viu, né, pelo medo da violência, pela própria violência em si, né, a partir dessas estratégias que elas utilizam.
Então a gente também tentou captar quais são os fatores, né, que elas percebem como mais fundantes para que elas se sintam inseguras nos seus deslocamentos, né? Então a ausência de policiamento é o principal fator de insegurança percebido pelas mulheres, seguido por falta de iluminação pública e ruas desertas. Então, de novo, né, sendo até um pouco repetitiva, a gente precisa pensar a mobilidade a partir de uma série de áreas, assim, não é só pensar o canal de denúncia no transporte público, importantíssimo, precisamos divulgar, precisamos promover acesso à informação, mas a gente também precisa entender que essa questão ela está alinhada em muitas outras áreas que precisam dos esforços de muitos agentes, né, e atores aí nos municípios, nos estados, para que a gente coíba a violência contra as mulheres. E aí, entre os fatores que contribuem com a sensação de insegurança, né? Então, 56% das mulheres apontaram ausência de policiamento. A gente tem esse dado maior no Rio de Janeiro, com 69% das mulheres dizendo que é um fator que contribui, né, para a sensação de insegurança que elas sentem. Em 2023, esse dado era o mesmo, de 56%. E mulheres periféricas relataram, né, que esse é um fator maior, inclusive, para que elas se sintam inseguras, né, com 63% das mulheres relatando que é um fator fundante ali para elas não se deslocarem com segurança. De igual modo, né, 52% das mulheres relataram que falta de iluminação pública é um fator que contribui para a insegurança. Em 2023, esse dado era de 53%, ele não mudou muito. 50% das mulheres também disseram que ruas desertas e vazias, né, espaços públicos ali, mas ruas desertas e vazias, né, falta de segurança mesmo nesses espaços, é um fator que contribui para a insegurança, e a gente tem esse dado também maior aqui no Rio, né, com 57% das mulheres dizendo que é um fator que contribui para a insegurança. Espaços públicos abandonados também foram citados, né, com 44% das mulheres relatando esse fator como algo fundamental para que elas não se desloquem com segurança. Em 2023, esse dado era de 43%, também não mudou muito. E mulheres periféricas também relataram que esse é um fator que contribui mais, né, para a sensação de segurança. Então, 48% das mulheres relatando isso. 42% das mulheres disseram que um fator que inibe, né, contribui, na verdade, para a falta de segurança quando elas se deslocam, é a falta de respeito e agressividade das pessoas. Então, a gente também tem esse dado maior entre mulheres periféricas, com 48% relatando esse fator, mulheres LGBTs, né, relatando ali 50%, e em São Paulo, 51% das mulheres relatando o mesmo. Falta de empatia e solidariedade também foi um fator apontado pelas mulheres, né? 39% disseram que é um fator que contribui para a insegurança. Em 2023, esse dado era um pouco menor, de 33%. Mulheres LGBTs também relataram mais, né? Mais do que as outras, né? 50% ali relatando falta de empatia e solidariedade dificulta, né? A sensação de segurança delas nos deslocamentos. São Paulo também com um dado maior do que a média nacional, com 47%. Falhas no transporte público também é um fator que contribui para a insegurança das mulheres. A gente tinha esse dado, o mesmo dado, na verdade, em 2023, 38% das mulheres relatando como um fator que inibe a segurança, né? E aí, usuárias de transporte público, né? A gente tem 52%. São Paulo e Rio de Janeiro ali somando 49%. E daí a gente também consegue analisar que essas são grandes capitais, onde as pessoas se deslocam mais ativamente por uma série de fatores e que também usam mais transporte público do que as outras capitais analisadas. O horário de deslocamento também é um fator que contribui para a insegurança das mulheres, né, com 28 apontando aí essa questão, e esse dado era um pouco maior, inclusive em 2023, com 33% das mulheres, né, dizendo que o horário de deslocamento também inibe um pouco ali a sensação de segurança quando elas se deslocam. E aí a gente também listou ali uma série de políticas, né, públicas e iniciativas que já existem para entender um pouco, né, a partir da percepção das mulheres. Qual é a disponibilidade desses serviços, né, dessas políticas públicas a partir dos lugares que elas residem e também a favorabilidade delas a partir desse serviço. Então,
canais de denúncia e acolhimento, né, em caso de assédio, importunação sexual nos transportes ou na rua, é percebido pelas mulheres, a partir dessas cidades que a gente analisou, como disponível em 63% dos casos. E aí é um dado também que a gente pode, inclusive, pensar como trabalhar melhor a comunicação do que já existe, né, das ferramentas. Porque a maioria dessas capitais, inclusive, tem iniciativas muito interessantes, inclusive, de denúncia, né, esses canais de denúncia e acolhimento. Mas que nem sempre chegam, não são tão funcionais no dia a dia dessas mulheres que estão sofrendo, passando por uma violência. De igual modo, 59% das mulheres, né, reconhecem que tem campanhas de conscientização contra assédio nos transportes, importunação sexual no transporte público. 39% das mulheres, né, reconhecem que existe desembarque autorizado fora do ponto. E aí eu inclusive, fico em dúvida não, mas fico me perguntando, assim, que esse é um dado muito baixo para uma iniciativa tão antiga, né? Eu lembro de ser criança ainda e andar de ônibus com a minha mãe, e aí ver lá a plaquinha do mulheres, idosos, PCDs, enfim, podem desembarcar, né, fora do ponto em alguns horários específicos. Não sei como é que no Rio, mas em São Paulo acho que a partir das 10, 9 da noite, não sei. Mas essa é uma iniciativa, uma política já muito antiga, mas é pouco difundida, né? Pouco conhecida entre as mulheres. E também acho pouco utilizada, né? Obviamente. Vagões exclusivos para as mulheres nos trens e metrôs. Também, né, é percebido ali a disponibilidade do serviço. As mulheres reconhecem que 30% dessa iniciativa existem nas suas cidades. E aí, quando a gente passa aqui para esse campo da favorabilidade, é altíssimo o número de mulheres que reconhecem essas iniciativas como importantes e gostariam, né, que elas existissem ou fossem ampliadas nas suas cidades. Então, a gente tem 95% das mulheres, né, que gostariam, né, que políticas de canais de denúncia para acolhimento em caso de assédio sexual nos transportes públicos existissem, né, ou fossem melhor difundidos em suas cidades. 95% das mulheres são favoráveis às campanhas de conscientização contra assédio nos transportes, importunação sexual no transporte público. 88% das mulheres são favoráveis ao desembarque autorizado fora do ponto. E, igualmente, 88% das mulheres são favoráveis a vagões exclusivos para as mulheres nos trens e metrôs. Em São Paulo, a gente não tem vagão exclusivo, se eu não me engano, acho que é só Rio e Curitiba, e ontem eu fiz um teste, fui andar de VLT para testar o vagão exclusivo e fiquei muito feliz, de fato. Tentei andar no horário de pico, inclusive, pelo clima harmônico entre as mulheres, né, e quando elas se deslocam, né, saindo do trabalho, das suas atividades. Bom, a maioria das mulheres também acreditam que as 3 iniciativas que a gente propôs, né, na pesquisa, para transporte e infraestrutura, podem contribuir positivamente para a segurança durante os deslocamentos. Então, aqui a gente tem, né, na primeira abinha ali, os dados da média nacional, e aí depois eu tentei compilar um pouco do Rio, assim, para a gente ver que esses dados eles se sobrepõem, inclusive, à média nacional. Então, 74% das mulheres do Brasil, né, acham que melhorar a iluminação das ruas aumentaria a sua sensação de segurança quando se deslocam. Revitalizar, né, os espaços abandonados para torná-los mais seguros e acessíveis, foi indicado ali com 71%. Corrigir deficiências no transporte público, né, para melhorar, inclusive, o tempo, né, de espera, o tempo no deslocamento durante o trajeto ali foi apontado como 67%. Foi apontado por 67% das mulheres. E esses dados, inclusive, eles são maiores quando a gente olha para o Rio. Então, a gente tem 82% das mulheres dizendo que melhorar a iluminação das ruas aumentaria a sua sensação de insegurança, né? Dizendo que são ações que poderiam contribuir ativamente para elas se sentirem mais seguras. Revitalizar os espaços abandonados para torná-los mais seguros foi apontado por 72% das mulheres. E a correção, né, nessas deficiências no transporte público foi apontado também por 71% das mulheres. As mulheres também reconhecem, né, a importância de iniciativas preventivas para coibir, né, a insegurança nos deslocamentos.
Então, melhorar as condições de policiamento, né, com treinamento para os policiais, aumentar a quantidade de policiais nas ruas, enfim, foi apontado ali na média nacional como por 67% das mulheres, e aí no Rio esse dado, inclusive, é maior. Acho que todos os dados, na verdade, são maiores pelas mulheres no Rio, né? Então, 74% das mulheres disseram que melhorar as condições de policiamento é uma iniciativa preventiva que poderia ajudar elas a se deslocar com mais segurança. Melhorar o preparo dos agentes de segurança pública e de funcionários de empresas de transporte, né, para lidar melhor com as ocorrências de importunação sexual e outras violências contra as mulheres, foi apontado por 72% das mulheres no Rio e 64% das mulheres brasileiras em geral. Oferecer a opção de escolher motoristas mulheres, né, nos carros de aplicativo, como o Uber, 99 e afins, foi apontado por 48% das mulheres no Rio e 46% das mulheres nessa praça nacional. Investir na gravação dos ambientes, né, como o Uber, 99, inclusive ônibus, foi apontado como uma questão, como uma iniciativa preventiva, né, por 49% das mulheres no Rio e 46% das mulheres no Brasil em geral. E aí as mulheres também reivindicam algumas iniciativas que são reparadoras, né? Então a gente viu iniciativas preventivas, mas a gente também tem algumas iniciativas reparadoras, né? Então, levar adiante as investigações policiais e aumentar as penas para os homens, né, que praticam a violência contra as mulheres nas ruas, nos espaços, nos transportes públicos, foi apontado por 67% das mulheres na média nacional e 73% das mulheres do Rio. E é interessante a gente notar esse dado que essa é uma prática, inclusive, né, a falta da investigação ou inclusive a continuidade da denúncia, né, que é justamente a pena para os homens que praticam essa violência, é uma questão que inibe muito a própria denúncia. Então, as mulheres, elas não têm certeza que aquela denúncia ela vai seguir adiante. Então, por que eu vou me desgastar emocionalmente, fisicamente com uma denúncia que não vai levar a lugar nenhum? Então, a descrença na própria forma como essas investigações elas são conduzidas é um fator que inibe muito a denúncia das mulheres, por isso esse número altíssimo de subnotificação das violências nos deslocamentos urbanos. Oferecer apoio psicológico para as mulheres, né, que passam por situações de violência, abuso e importunação sexual. Foi apontada como uma iniciativa reparadora, né, para 66% das mulheres e aí, igualmente, 66% das mulheres do Rio. Implantar um protocolo de atendimento em caso de assédio e importunação sexuais em locais públicos. Foi apontado por 56% das brasileiras e 59% das mulheres do Rio. Obrigar os homens, né, que praticam violência contra as mulheres nas ruas e espaços públicos a frequentarem aulas sobre igualdade e respeito às mulheres também foi apontado ali como uma iniciativa reparadora, né, por parte das instituições que poderiam fortalecer a segurança. Então a gente tem esse dado de 40% na média nacional e 45% no Rio. E as mulheres também, enfim, elas trouxeram, né, iniciativas de educação e de participação social que também ajudariam, né, como um caminho importante ali para fortalecer a sua segurança. Então, a promoção de campanhas para estimular a denúncia, né, e o apoio imediato às mulheres que estão sofrendo importunação sexual ou outras violências foi apontado ali como uma iniciativa importante, né, um caminho importante para pôr fim a esse cenário, por 70% das mulheres. No Rio esse dado sobe um pouco para 73%. Aumentar a divulgação dos canais de denúncia, né, para os casos de violência, abuso e importunação sexual contra as mulheres. Foi apontado por 69% na média nacional, 74% no Rio. Promover, né, campanhas de ampla divulgação sobre combate à violência, abuso e importunação sexual contra as mulheres também foi apontado por 66% na média nacional, 71% no Rio. Promoção de aulas e campanhas nas escolas sobre igualdade e respeito entre mulheres e homens, né, foi apontado por 63% na média nacional. Esse dado é um pouco maior no Rio. Na verdade, todos os dados são maiores no Rio. E aí eu achei, quando eu estava montando a apresentação, eu achei interessante a gente, inclusive,
pensar, inclusive, hoje, né, nesse momento de lançamento da campanha, como essas iniciativas reparadoras, preventivas e de educação são mais fortemente elencadas ali pelas mulheres entrevistadas como questões fundantes para aumentar as suas seguranças. E aí pensar diferentes realidades, né? A falta de segurança, né, que as mulheres sentem, ou mesmo a questão da insegurança pública, a questão da gestão dos municípios, tem muita relação com a forma como elas enxergam essas iniciativas para coibir a violência. O aumento da participação da população, né, e dos grupos vulneráveis nas tomadas de decisão sobre políticas públicas de transporte e segurança também foi apontado aí como um caminho possível para 58% na média nacional e 60% no Rio. E aí, super importante, inclusive, a gente incluir esses grupos, né, que são os grupos que estão, de fato, sofrendo a violência, para pensar essas políticas públicas. Porque é isso, né? Como que eu crio uma política pública para o transporte público, por exemplo, se eu não me desloco de transporte público? Então, a gente também precisa incluir esses grupos nessas tomadas de decisão para pensar políticas, para pensar como elas são implementadas, para, de fato, a gente ter uma efetivação, né? E não ter só uma política muito interessante, muito bacana no papel, mas que na prática ela realmente não funciona. Bom, e aí eu trouxe aqui o QR Code dessa pesquisa, né, de 2024, se vocês quiserem baixar. Lá a gente tem, inclusive, outros dados, óbvio que eu fiz uma seleção, né, a partir do que a gente se dispõe a discutir um pouco aqui hoje. E aí vocês também conseguem encontrar os destaques a partir das capitais que eu mencionei, né? Belém, Belo Horizonte, São Paulo, Fortaleza, enfim, não vou lembrar todas. Mas vocês também conseguem ver regionalmente como esse cenário muda. Porque a gente tem uma prevalência em algumas cidades, né, de mulheres que sofrem mais violência, ou mulheres que têm mais medo da violência, ou quais são as iniciativas reparadoras, preventivas que as mulheres adotam, gostariam, né, que fossem implementadas para melhorar a sua segurança, além também das reações, né, e das medidas e estratégias individuais que elas utilizam para se proteger. Acho que é isso, gente. Muito obrigada.